Que a paz de Cristo invada o seu coração. Amém. Nós estamos direto do templo do Sei Itaipu, em Niterói, e manhã de avivamento É no Sei Itaipu. Manhã de avivamento é no Sei Itaipu. Vem para cá você também. Dentro do tema do ano de reconstruir, eu quero compartilhar com você. Para reconstruir, antes de ser, precisa estar. Abra comigo a sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo 17, apenas o verso 1. Então, Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Parece algo fora do comum. Alguém dizendo, mas que autoridade desse cara é essa? Chegar para o rei e falar, segundo a minha palavra. Mas antes dele falar, segundo a minha palavra, ele está dizendo, vive o Senhor Deus de Israel. Ele está dizendo, em cuja face eu estou. Quem está diante da face do Senhor, quem reconhece quem é o Deus de Israel, tem autoridade para dizer. Quem deu essa autoridade? O próprio Deus. Jesus confirma isso. Jesus confirma o que Elias fez. A palavra do Senhor está dizendo que um homem comum como nós chega diante da maior autoridade de Israel a nível de hierarquia, diante do rei Acabe. E ele fala para Acabe: Acabe, nesses anos, nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. O que ele está dizendo? Eu estou dizendo para você, ó rei, fica sabendo, ó rei, que não vai chover, não vai cair orvalho, porque eu estou falando. Agora, quem era Elias? Elias era o profeta da seca, que falou, e a Bíblia diz que Deus cerrou o céu. Não caiu chuva, não caiu orvalho, porque um homem liberou uma palavra dizendo, não vai chover. E eu vejo tantas pessoas dizendo, fazer o quê? A vida é assim mesmo. Pastor, a minha situação é só aceitar. Eu tenho que aceitar. Que aceitar o quê? Existe poder, existe autoridade para você repreender vento contrário, mar agitado, perturbação do inferno, confusão que se levanta contra a sua vida. Você tem poder e autoridade. Prova para mim, pastor. Lucas 10 e 19, Jesus que disse, eu vos dou poder, autoridade para pisar em cima de escorpiões, em cima de serpentes, destruir todo o poder do inimigo e mal nenhum chegará na tua casa. Aleluia. Sabe quem falou que te dá poder e autoridade? Ele mesmo disse, foi-me dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe quem falou que te dá poder? Um nome que está acima de todos os nomes, e diante desse nome, grandes e pequenos, reis, pobretões, ricões, todos os joelhos se dobrarão diante de Jesus Cristo, e toda língua terá que confessar que Ele é o Senhor. Senhor com S maiúsculo, Senhor todo-poderoso, Senhor dos senhores. Todos se dobrarão diante de Jesus. Elias, sabe quem era Elias? O profeta da seca. O profeta da seca. Falou que não ia chover e não choveu. Sabe quem era Elias? O profeta do fogo. Senhor, para que esse povo saiba que Tu és Deus sobre a minha vida, e para que eles conheçam a Ti como Deus verdadeiro, manda fogo do céu. A palavra estava na boca do profeta, e o fogo desceu, queimou a água, queimou a pedra, queimou a lenha, queimou o holocausto, porque o homem que tinha autoridade naquilo que ele falava. Sabe quem era Elias? O profeta da água.
Acabe, vaza, corre, Acabe, senão a tempestade vai te pegar no meio do caminho. E ele vai orar e diz: Deus, manda a chuva do céu. E a palavra do Senhor diz que Deus rasgou os céus e veio tanta chuva, que regou toda a terra, e a terra agora pôde produzir muitos alimentos. Levanta a mão que vai outra palavra profética para você. Eu quero aproveitar a palavra de Elias e liberar sobre a sua vida. Vem uma abundante chuva sobre a tua vida. Vem uma abundante chuva sobre a tua casa, sobre a tua família. Se prepare, porque Deus já está rasgando os céus. Vem uma abundante chuva sobre a tua família e você vai desfrutar do melhor dessa terra. Assim diz o Senhor. Aleluia. Sabe quem era Elias? O profeta que não morreu. Não morreu. Deus mandou uma carruagem para levar Elias. Eliseu viu quando a carruagem chegou. E Elias foi tomado e subiu ao céu. E Eliseu disse: ô homem de Deus, eu quero a porção do teu espírito. E a capa caiu. Eliseu pega a capa, ele vai para o primeiro teste. Ele tem que atravessar o Jordão. A Bíblia diz que as águas eram transbordantes. Era a época do Jordão estar transbordando. Ele diz: segundo o Deus de Elias, ele toca na água e a água se abre. Ele atravessa. Ele está dizendo verdadeiramente: esse homem era um profeta, porque ele foi para o céu, mas a unção não subiu com ele. A unção continua liberada sobre a terra. Aleluia. Elias, imagina se naquela época tivesse outdoor, todos os outdoor da terra estampados: Elias o profetão, Elias o profeta. Mas sabe por que ele era? Porque ele diz: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou. Sabe o que eu aprendo? Que antes de ser tudo isso, precisava estar. Quando nós estamos diante da face do Senhor, nós podemos fazer coisas maiores do que essas. Quando nós estamos diante da presença do Senhor, nenhum mal pode nos parar. Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou. Nós queremos ver milagres, mas se queremos ver, antes de ver, precisamos estar. Tem tanta gente querendo ver milagre, mas não está diante da face do Senhor. Você quer ver? Primeiro você precisa estar. Perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá. Nós queremos autoridade, mas antes de ter autoridade é preciso estar. Antes de liberar a palavra de autoridade, precisamos estar diante da face do Senhor. Disse Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, porquanto Elias disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Nós queremos falar, mas antes de falar palavras proféticas, nós precisamos estar. Olha o que Jesus fala, Marcos capítulo 11, versos 23 e 24. Porque em verdade vos digo, que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes orando, crede, recebeis e tê-la-eis. Sabe o que Jesus está dizendo? Qualquer que disser a este monte: monte, ergue-te daqui, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz. Jesus não está dizendo: mas crê que se fará aquilo que eu digo, não. Jesus está dizendo: crê que se fará aquilo que você diz. O que você tem falado para esse monte de dificuldade que se levanta diante de você? Os crentes que não acreditam mais
Fazer o quê, pastor? A vida é assim mesmo. Não, Jesus não está dizendo que eu tenho que aceitar um monte de dificuldade, um monte de doença, um monte de guerra contra a minha vida. Jesus está dizendo, se você crê, manda esse monte sair da sua frente, e se você acreditar no que você está dizendo, você vai receber. Elias acreditou, ele disse: Acabe segundo a minha palavra. Aí sabe o que Jesus disse? Crendo em oração. Oração é estar na presença do Senhor. Oração não é monólogo, oração é diálogo. É por isso que eu tenho motivado essa igreja a ser uma igreja de oração, porque quando nós estamos orando, nós estamos diante da face do Senhor. Crendo, vocês receberão. Estar em oração é estar na presença. Moisés estava com Deus no monte, 40 dias com Deus, mas o povo estava longe de Deus. Aí eu te pergunto, o que adianta um líder estar na presença de Deus se o povo está longe da presença de Deus? Deus já estava tete a tete falando com Moisés, mas o povo estava se corrompendo. E Deus fala: Moisés, desce depressa. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido. Depressa, se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinam, e oferecem a ele sacrifício. Este é o nosso Deus. E eles estão dizendo: esse é o Deus que nos tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e este é um povo de dura cerviz. O líder estava lá diante da presença de Deus, mas o povo estava se corrompendo, construindo ídolos, construindo imagem de deuses estranhos. E Deus dizendo: desce depressa, Moisés, porque esse povo é um povo de dura cerviz. O que é isso? Um povo que não se curva, um Deus que com mão forte arranca aquele povo da escravidão, debaixo do jugo pesado de Faraó, que abre o mar, que faz água amarga se tornar doce, que manda maná do céu, que manda cordonize, que derruba inimigos, que faz tantos milagres, que faz jorrar água da pedra. Esse povo diz não, esse bezerro de ouro que é o Deus de Israel. E Deus indignado dizendo: Moisés, desce depressa, porque esse povo se corrompeu. Então não adianta, porque alguém fala: pastor, ora o Senhor. Eu tenho orado, mas não adianta só o pastor orar. É preciso a congregação toda orar, para que a congregação não se curve a deuses estranhos. Não adianta só os pastores orarem e a igreja não orar, porque quando nós estamos na presença do Senhor, a autoridade, a poder, a milagre, a cura, a batismo com o Espírito Santo, a salvação de vidas, há crescimento na igreja. Deus fala com Moisés: Moisés, vou eliminar esse povo, e a promessa que eu fiz para Abraão, eu vou renovar com você. Vou acabar com todo mundo, e através de você farei uma nova geração. Irmãos, quem não está na presença do Senhor, quando vê uma proposta dessa, aceita na hora. Como é que é, Senhor? Quer dizer que eu que vou ser o rei da cocada preta, vai acabar com todo mundo, e eu que vou ser, vou entrar no lugar de Abraão, um amigo de Deus. Mas Moisés estava na presença de Deus. E quando nós estamos na presença de Deus, ainda que seja uma oferta de Deus, escuta isso, que seja uma oferta de Deus, quem está na presença de Deus tem liberdade de dialogar com Deus, porque presença é isso. Deus fala com você e você fala com Deus. E nesse diálogo com Deus, Moisés diz: lembra-te de Abraão, de Isaque, de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmos tens jurado e lhe dissestes: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas dos céus, darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Olha o verso 14: então o Senhor
arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. Irmãos, quando nós estamos na presença do Senhor, Deus nos ouve. Quando nós estamos na presença do Senhor, se tiver que voltar atrás, Deus volta atrás. Ezequias recebe a visita do profeta e ele diz: arruma a tua casa, porque você vai morrer e não vai viver. A Bíblia diz que Ezequias volta-se para a parede de Deus: eu tenho andado na tua presença. E Deus manda o profeta voltar: vai lá, profeta, desfaz o que você falou. Mas eu sou profeta do Senhor, não importa quem você é, quem está falando sou eu. Volta com a tua palavra, diga para ele que ele não vai morrer, ele vai viver mais 15 anos. Sabe por quê? Porque quem anda na presença de Deus, se Deus tiver que voltar atrás com uma palavra, Deus volta, porque você está na presença do Senhor. Aleluia. Estar na presença do Senhor anula o furor de Deus, mas sair da presença do Senhor acende o furor. A palavra do Senhor diz isso, verso 19: e aconteceu que, chegando Moisés ao arraial, e vendo o bezerro e as danças, acendeu-se-lhe o furor, e arremessou as tábuas das suas mãos e as quebrou-as ao pé do monte. Ele saiu da presença do Senhor, e quando ele se mistura com o povo idólatra, acende o furor sobre ele. E o que Deus tinha dado como estatuto, ele quebra. Sabia que tem gente quebrando princípios da palavra porque saíram da presença. Moisés saiu da presença, pastores. E quando ele chega no nível do povo idólatra, rebelde, a Bíblia diz: entrou furor no coração de Moisés. E a primeira coisa que ele faz é quebra as tábuas das leis, do que Deus tinha falado com ele que era princípio. Agora, como alguém pode estar na presença de Deus e sair? Está aqui, vou ler para você, Mateus capítulo 16, versos 13 em diante. E chegando Jesus às partes de Cesaré de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram: uns João ou Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondendo lhe disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne ou o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligares na terra será também desligado no céu. Mas quando eu vou para o verso 20, o verso 21, Jesus começa a explicar o plano, o projeto de Deus para a restauração do mundo. Jesus começa a dizer o que estava no coração do Pai para ele cumprir. E Jesus disse então, mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era Jesus o Cristo. Verso 21, desde então começou a Jesus a se mostrar aos seus discípulos para que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciões e dos principais, dos sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus estava falando que era o plano de Deus, e o plano de Deus não pode voltar. Mas veja bem, 2 versículos depois, agora o verso 22, e Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Alguém diria: como pode em 2 versículos mudar uma natureza? Sabe por quê? Porque enquanto Pedro estava sendo revelado pelo Pai, ele disse quem era Jesus, e Jesus declarou: não foi carne, não foi sangue, mas foi o meu Pai que está no céu, que revelou a você. Mas quando Pedro agora traz para a ótica humana, dizendo: não, o Senhor não vai sofrer, se tiver que morrer, eu morro no teu lugar, eu vou até o fim, mas isso não vai acontecer. Jesus volta para o mesmo Pedro e diz: para trás de mim, Satanás,
O que eu quero te alertar, querido, é que você precisa estar na presença em todo tempo, vigiar em todo tempo, porque Deus está te usando, mas o diabo está doido para quebrar a tua comunhão com Deus. Não saia da presença de Deus, mantenha-se firme diante da presença do Senhor. Aleluia. Para encerrar essa ministração, eu quero ler alguns versículos da Bíblia Sagrada, para você entender. O Senhor disse: eu velo pela minha palavra, para fazê-la cumprir. Pode passar o céu e a terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8, Pedro diz: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo motivando a igreja a orar, sua primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17, Paulo diz: orai sem cessar. Paulo escrevendo aos Filipenses, capítulo 1, versos 3 e 4, Paulo faz uma afirmativa dizendo: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas. O que Paulo está dizendo? Eu oro sempre e oro por vocês. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 14, todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com os seus irmãos. Uma igreja primitiva que avançava porque não parava de orar. Eclesiastes capítulo 9, verso 8, o sábio diz: em todo tempo sejam alvas as tuas roupas, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Jesus falando sobre os dias que estamos vivendo, Jesus afirmou, Mateus escreveu, Mateus 25, a partir do verso 5, e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saíres ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque a nossa lâmpada se apaga. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que os vendem, e comprai-o para vós. Jesus está voltando. Jesus disse que todas as virgens dormiram. Ali estavam 5 loucas e 5 prudentes, mas todas dormiram. A igreja não é virgem prudente que vai dormir com loucas. Quando chegou a voz dizendo: o noivo está chegando, se levantaram todas, e as loucas disseram: dá-nos azeite, porque a nossa lamparina está apagando. E as prudentes, que deveriam ter azeite para compartilhar, disseram: não podemos dar o nosso azeite, senão nós também ficaremos sem azeite. Nós somos virgem prudente, que tem que ter azeite para compartilhar com quem está seco. Vai comprar. E elas foram, ouviram o conselho, e quando voltaram, o noivo já tinha chegado. O que adianta em casa, falando em línguas? Em casa é uma bênção, mas na rua é um testemunho. O que adianta na igreja? Já sobe a escada falando em línguas estranhas. Na igreja abraça todo mundo, dá a paz do Senhor, é uma bênção aqui, mas em casa é seco. Em casa é mal educado com a esposa, com os filhos. Em casa não sabe tratar os vizinhos. Nós precisamos ter azeite para compartilhar. Virgem prudente que tem azeite para si, mas tem azeite para dar a quem precisa, que não vai dar mau conselho para o noivo chegar e a porta está fechada. Olha o alerta de Jesus no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Mateus 26, 41, Jesus diz: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto,
mas a carne é fraca. Tentação, você foge, meu irmão. Tentação não encara, não, foge da tentação. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Mas tentação foge. Foge. Jesus estava em amargura de alma, no Getsêmani. Fala para Pedro, Tiago e João: vem comigo, eu estou sofrendo. Será que vocês podem vigiar comigo? Jesus vai orar e encontra os três dormindo. Jesus diz: será que vocês não puderam 1 hora sequer? Aí eu fico imaginando uma semana de oração nessa igreja e crentes que não separaram 1 hora sequer. Oh, meu irmão, acorda para isso, irmão. Nós precisamos orar, porque se a gente não ora, Jesus disse: vigiai e orai, porque se vocês não vigiarem, se vocês não orarem, vocês vão cair em tentação. O diabo está armando ciladas contra a noiva do Cordeiro. Estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. Esse é um alerta para você: vigia e ora, porque o noivo está voltando. Você precisa estar continuamente na presença do Senhor. É que nós somos diferentes, mas junte a isso as diferenças de temperamento, que, como diz o ditado, os opostos se atraem, porque normalmente você está vendo no outro virtudes que você não tem. É por isso que a gente procura alguém diferente. O que a gente não parou para pensar é que esse outro também tem defeitos que a gente não tem, no jeito diferente de ser. Isso vem junto no pacote. Estou cansado de ver homem que constrói uma vida e um império do lado de uma guerreira e quer lhe passar o resto da vida ao lado de uma aventureira. Valorize a mulher que cresceu do seu lado. Valorize a mulher que esteve com você nos momentos difíceis. Ela não é mais uma garotinha, mas você também não é mais. Olha para você que você está se desintegrando. Esse dia eu me vi de cueca no espelho e falei: sai desse corpo, que ele não te pertence. Falei: como é que minha mulher... Falei: gente, eu tenho que orar por minha esposa. Rio Ambulâncias, uma excelente opção para transporte seletivo de pacientes entre hospitais, residências, clínicas e exames. Veículos novos com equipamentos completos para remoções complexas. Mais informações: 3620-3269. 3620-3269. Rio Ambulâncias, patrocinador oficial do Gerando Vencedores. Caravana 2020 Pastor Valdir Brasil para a Terra Santa. Dubai, Jordânia e Israel. Pacote completo com parcelas a partir de $262. Mais informações: Gênesis Brasil 3396-3995, 3396-3995 ou pelo WhatsApp 96440-4465.